Já aconteceu com você de você saber que tem um monte de coisas para ler, você sabe que tem um monte de coisas para estudar, mas você sente aquele desânimo intenso? Parece que não existe motivação que te faça levantar e ir estudar? Comigo isso já aconteceu, mas eu tô aqui para contar para vocês como eu rompi esse processo de procrastinação. Procrastinação é quando você adia uma tarefa que deve ser feita de qualquer maneira. Então você começa a colocar desculpas e dificuldades para não realizá-la. Para qualquer estudante é importantíssimo romper com a procrastinação. O quanto antes você iniciar os seus estudos para qualquer prova, melhor serão os resultados. Eu fazia assim na faculdade de medicina. Sempre que eu sabia que tinha uma prova, eu queria me programar para que eu estudasse com a maior antecedência possível. Porque exatamente como a gente se prepara para uma maratona, quando a gente está se preparando para uma prova, a gente vai mudando as estratégias à medida que a prova se aproxima. Então, se você começar a estudar com bastante tempo, você tem mais tempo de voltar e revisar aquelas matérias que de repente você não está tão segura. Nós vamos passar por inúmeras provas, teóricas e práticas. Então é fundamental começar a estudar da maneira correta. A prova não precisa ser uma tortura. Quem nunca se viu estudando horas e horas e no final de tudo acha que não está sabendo nada? E aí bate aquele desespero e a gente morre de medo da prova. Muitos estudos revelam que a atividade física favorece a sua memória. Então você precisa entender uma coisa. Dormir bem, comer bem e praticar atividade física é essencial para um bom desempenho na faculdade e em qualquer prova. E eu aprendi isso na prática. No começo da faculdade de medicina, eu tentava virar à noite estudando. Às vezes não tinha tempo de comer antes da prova, mas tudo isso eu abandonei logo no primeiro ano, porque eu vi que não funcionava. Quando eu passei a me preocupar com a minha saúde mental, dormir bem, comer bem, todo o meu desempenho na faculdade melhorou. Foi até no primeiro ano de faculdade que eu comecei a malhar, comecei a treinar e a ir para academia de maneira frequente. Por uma única razão, eu não estava preocupada em ter um corpo bonito, eu estava preocupada em ter uma saúde mental adequada. Então eu fui para academia e eu pensei, eu quero começar a dormir melhor, eu quero controlar a minha ansiedade antes das provas. Então, em todos os dias, mesmo no dia que tinha prova, eu estava lá correndo na esteira. E tudo isso melhorou bastante o meu desempenho. Então, eu recomendo para você, tenha tempo para atividade física, tenha tempo para o ar fresco, faça uma caminhada. Às vezes, você pode até intercalar uma sessão de estudos com uma caminhada no parque, por exemplo. Da próxima vez que você souber que tem uma prova, tenta começar o quanto antes. E vai lendo aos poucos. Muitas vezes o que eu fazia era contar as páginas dos livros que eu teria que ler, dividir pela quantidade de dias até a prova e saber quantas páginas eu teria que ler por dia. Simples, né? Bem nerd, né? Mas funcionava. E funciona até hoje. Eu vim aqui para o meu ambiente de estudos. Esse aqui é meu escritório, é meu cantinho de estudos. É onde eu sempre estudo. Eu evito estudar em outros ambientes, eu evito estudar deitada, eu não estudo na cama, porque eu acho que isso não favorece o meu aprendizado. Então é importante ter um local de estudo onde você saiba onde cada coisa está. Porque, como dizem, mente organizada... Porque mesa organizada, cabeça organizada. É importante manter o seu ambiente de estudo o mais organizado possível, porque você não quer perder tempo, certo? Um estudante não tem muito tempo a perder, porque quando a gente não está estudando, a gente quer estar aproveitando a vida, não é isso? Eu li uma frase que mexeu muito comigo e me chamou muito a atenção e me inspirou mais ainda a vir aqui para o YouTube para fazer vídeos para ajudar você a estudar melhor. Eu li que a maior barreira na hora de fazer uma prova é muitas vezes uma barreira emocional e não é a barreira intelectual. Muitas vezes é o que você pensa que você não é capaz de fazer que te atrapalha mais. Então, na hora de estudar, defina o que você quer aprender e acredite que você vai aprender aquilo. Depois vão ter maneiras de você comprovar esse aprendizado. Agora, absolutamente, quando você começar a estudar, entrar no seu local de estudo, celulares desligados. Celular desligado, televisão desligada. Thank you. Se você quiser, se você morar com outras pessoas, já avisa aquelas pessoas para não te incomodarem que você vai estar estudando. Leva o estudo como um trabalho. Todos os dias você tem que cumprir aquele horário de trabalho, certo? Então Encara seus estudos como um trabalho.
Porque no trabalho, todos os dias você tem aquelas horas de trabalho que tem que ser dedicada para aquilo, certo? Faça a mesma coisa com os estudos. Eu fazia isso. Eu sempre levei o meu estudo como algo que eu deveria fazer, porque eu estava me dedicando àquilo. 6 anos que eu deveria fazer aquilo todos os dias. E deu muito certo. Um estudante deve ser capaz de se autoavaliar e perceber se aquele conhecimento está sendo de fato adquirido. Eu utilizava esse instrumento de uma faculdade americana durante a faculdade de medicina. Nesse instrumento, nesse checklist, você consegue saber o que é esperado de você como aluno de medicina a cada ano da faculdade e relacionado a cada sistema. Por exemplo, para o primeiro ano, um aluno deveria ser capaz de identificar os pulsos centrais e periféricos relacionados ao sistema cardiorrespiratório. Já passando para o 6º ano, deveria ser capaz de realizar o exame cardiológico efetivo e completo e deveria ser capaz de ler um eletrocardiograma. Então, à medida que eu adquiria essas competências, eu ia fazendo o check aqui, que é a melhor parte, que é quando você consegue riscar. Eu imprimi de novo, né? Porque o que eu usei durante a faculdade já estava todo preenchido, esse eu imprimi para o vídeo. Então, esse momento que você olha e vê que você adquiriu aquela competência é ótimo. A maioria dos meus livros de medicina estão em inglês ou norueguês. Eu encontrei esse livro aqui de interpretação de elétrica. Eu quero mostrar para vocês como fazer a leitura do livro de uma maneira que eu acho bastante efetiva. Vamos falar sobre arritmias sinusais. Então eu sempre fazia esse roteiro, que é o que é, qual os sintomas, quais são os sinais, aquilo que a gente consegue encontrar no exame físico, qual é a investigação, quais os exames complementares, se são necessários. Aqui é importantíssimo saber os diagnósticos diferenciais, qual o tratamento e qual o prognóstico. Então você pega um capítulo do livro, você vai ler todos os títulos e os subtítulos, e em geral eu gosto de anotar os títulos e os subtítulos. Tá aqui o meu planner, o que eu planejei estudar hoje. E pelos próximos 3 dias é medicina, coronavírus e YouTube. Então agora eu vou fazer uma sessão de Pomodoro para vocês verem como é. Eu recomendo muito, aqueles dias que você tá com preguiça de estudar, pega o celular, coloca no Pomodoro, que é o quê? 25 minutos de foco intenso naquilo que você está estudando. E aí você vai ter uma pausa de 5 minutos. Eu vou fazer uma sessão para vocês verem e a gente conversa depois. Cadeira, bunda e livro. Você só vai se tornar bom em estudar à medida que você estude mais. Então, defina um horário rígido de estudo, 2 horas, 3 horas, eu recomendo começar com 2 horas por dia. Para um pouco, pensa por que você está estudando, aonde você quer chegar, avalie se a quantidade de horas que você estudou durante essa semana estão compatíveis com o local que você quer chegar. Quanto tempo você passou estudando, quanto tempo você passou em outras atividades, por exemplo, como as redes sociais. Tem que ser honesto com você mesmo. Depois daquele vídeo sobre como estudar melhor, que inclusive tá aqui, se você não assistiu, aproveita para assistir, uma seguidora me perguntou se eu tinha algumas dicas para ela. E eu quero comentar aqui qual foi a nossa conversa. Ela tá se preparando para uma prova que vai ser em agosto e ela tava se sentindo muito perdida em resumos e mais resumos que ela mesma fala que não estavam levando ela a lugar nenhum. Então, qual foi a minha dica para ela? Eu falei, para primeiro, reveja quanto tempo você tem até o dia da prova e qual o tempo disponível que você tem para dedicar aos seus estudos. E para de fazer resumos. Agora, na reta final da prova, você tem que praticar exercícios, responder questões. Então, uma dica muito importante para você é que você tem que adaptar o seu estudo à medida que você se aproxima da prova. Uma maneira efetiva de saber se você aprendeu um conteúdo é respondendo questões, realizando exercícios. Se você fez uma sessão de estudos, agora é hora de pegar as questões e tentar responder. E não espere que você vai acertar todas as questões. Seja aberta para o erro, a gente também aprende quando a gente erra. O importante é analisar aquela questão e definir quais os pontos que você errou. Às vezes você vai ver que você está errando uma questão
Não porque você não sabe o conteúdo, mas porque você leu de uma forma rápida, porque você não prestou atenção, porque você não dormiu na noite antes da prova e estava cansado na hora de ler. Uma coisa muito importante que na faculdade de medicina eu acho que deveria ser mais valorizada é a correção das provas em grupos, corrigir as questões com a turma. Porque muitas vezes eu, como aluna, me questionei por que eu errei essa questão. E aí eu sempre ia atrás das respostas, né, nos meus materiais ou em materiais adicionais. Mas sempre que você fizer uma prova, seja na faculdade ou em qualquer outro lugar, procure as respostas, fique por dentro do gabarito, entenda cada uma das questões e entenda qual foi o seu processo de erro, o que te levou ao erro naquela questão. Então, para essa seguidora que estava se sentindo perdida na hora de estudar e que estava se afogando nos resumos que não estavam sendo tão eficientes, dei a dica de organizar o seu tempo de estudo, saber quanto tempo você pode dedicar para o estudo e dividir o seu dia. Por exemplo, que pela manhã você realize exercícios, à tarde você corrige essas questões e à noite você revise aqueles temas que foram mais difíceis na hora de responder os exercícios. Se a sua prova está próxima, a melhor estratégia de ataque é responder as questões. Treinar a cada dia com questões e as questões vão te mostrando também aonde você está falhando e quais são os pontos que você deve dar mais atenção. Outra seguidora me perguntou como fazer resumos. Cada um tem o seu método e eu posso até fazer um vídeo sobre como fazer resumos. O principal na hora de fazer um resumo é lembrar que você não tem que copiar o que está escrito no livro. Você tem que traduzir, transcrever o que você está lendo para a sua própria linguagem. Então escreva com as suas próprias palavras, use os seus próprios exemplos, use as suas próprias abreviações. Dê sentido para aquele conteúdo que você está criando. Resumir não é copiar, resumir é criar um novo conteúdo a partir daquilo que você leu. E o que fazer se a matéria que você está lendo não tem questões, se no livro não tem perguntas, não tem exercício? Você mesmo pode criar suas questões. Eu fazia isso direto na faculdade de medicina. Pegava um capítulo e antes de ler aquele capítulo eu definia tudo que eu queria saber e definia perguntas que eu deveria conseguir responder após ler aquele capítulo. Ninguém me perguntava aquelas coisas, mas eu criava na minha cabeça. Então, depois de ler todo o capítulo, de fazer a minha sessão de estudos, eu ia para aquele papel onde estavam as minhas perguntas e eu tentava responder elas. E aí você começa a conversar consigo mesmo, começa a fazer um estudo mais ativo à medida que você vai respondendo aquelas perguntas e se guiando por elas. Uma outra opção é chegar no professor que está te dando aula e ser bastante sincero. Professor, eu sinto que eu aprendo mais quando eu consigo fazer exercícios. Estou precisando treinar esse conteúdo. Você tem alguma lista de exercícios, algum banco de questões que você pode me indicar? Esse método de estudos, em que você estuda fazendo perguntas ao texto, faz o texto mais dinâmico e ajuda você a manter o foco. Porque é como se você estivesse realizando uma tarefa específica, você sabe onde você está iniciando e onde você quer chegar. Essa técnica tem um nome, SQ3R, Survey, Question, Read, Recite, Revise. Na primeira etapa, você vai ter uma visão geral do capítulo. Você vai anotar os títulos, os subtítulos, entender de forma geral. Pode olhar até o sumário, o que aquele capítulo quer te trazer. No que você vai fazer perguntas. No segundo tempo, você vai fazer perguntas ao texto. Por exemplo, se você estiver estudando arritmia, você tem que saber o que é uma arritmia, que é o coração que está fora do ritmo, certo? Você tem que saber quais são os sintomas principais, quais são os diagnósticos diferenciais, quais são os exames complementares e quais são os tratamentos disponíveis. No primeiro R, você vai ler. É a hora em que você vai pegar o capítulo e vai realmente ler com bastante atenção, não copiando as palavras que estão ali, mas traduzindo para as suas próprias palavras. Depois você vai para a segunda parte do R, que é o de recitar, que é falar em voz alta. É aquela coisa que eu falei no último vídeo, em que você vai tentar explicar a matéria para outra pessoa, até para si mesmo. É o momento em que você vai pegar aquelas questões que você criou no começo do texto e vai tentar responder. É hora de fazer as anotações, fazer os resumos, mapa mental, o que for facilitar o seu aprendizado. E na terceira etapa é hora de revisar, em que você junta tudo aquilo que você produziu, você não vai voltar mais para o texto inteiro do livro. Você vai revisar o material que você criou, as perguntas que você criou, as anotações que você fez, e aí você vai conseguir avaliar se o seu estudo foi produtivo ou não. Tenta colocar essa técnica em prática, pega um texto, escreva o título, o subtítulo,
Dentro desses títulos e subtítulos, desenvolva perguntas para serem respondidas ao final do texto. Tenha o seu roteiro quando você estiver lendo. Quando você se perder, você volta para ele. Produza o seu material com suas próprias palavras, um material que faça sentido para você. Crie seus exemplos, crie sua lista de organização da matéria. Depois responda essas questões, revise o seu material e produza conhecimento. Agora é com você. Pega todo esse conteúdo, pega todo esse aprendizado e coloca em prática. Um bom estudante é aquele que sabe usar o conhecimento e as tecnologias disponíveis ao seu favor. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então clica aqui, se inscreve no canal e se prepara para muito conteúdo de boa qualidade. Te desejo toda boa sorte e vai estudar, garota, você consegue!